Seja bem-vindo, vem cá escutar. Um espaço seguro pra você se encontrar. Deixa o peso lá fora. Aqui tem leveza, terapia sem auê, só com gentileza. Olá, meus únicos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Terapia Sem Auê. Eu sou o Edair Neto e aqui é como se fosse uma sessão de terapia. Não substitui a terapia, mas é terapêutico. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar bastante sobre controle, ansiedade e medo. Porque recentemente eu estava lembrando de uma história que me aconteceu um tempo atrás, que meu vizinho ele é adestrador de cães, então como ele tem bastante cachorros bravos, ou aquelas raças assim que a gente acha que vai devorar você inteiro, eu já vi ele adestrando e eu lembrei muita coisa assim, sabe? E pelos meus conhecimentos de Animal Planet e por ter cães em casa, eu vejo que os cães reconhecem muito a voz do dono. Então ele sabe a hora de parar de latir ou quando pode ou quando não pode. E foi exatamente isso que eu vi quando esse adestrador fez essas coisas, sabe, com os cães. Ele simplesmente, quando ele assobiava, os cães paravam. E eu lembrei muito da minha infância, por causa que, como ele já tá ali há um tempo, quando eu ia pra escola, uma vez esses cachorros foram atrás de um amigo. E meu amigo falou que eles estavam correndo atrás e o cara só deu uma subiu, os cães paravam. Tipo, sabe quando você tá jogando do nada o jogo pausa assim na cena? Foi exatamente, ele disse, como exatamente se o cachorro tivesse pausado assim e voltou e deu ré. Foi bem louco aquele dia até. Então, cara, quando eu olhei aquilo, né, lembrei dessa história, eu fiquei, dá pra tirar alguma filosofia pré-socrática desses cães, desse vizinho adestrador. E foi o que realmente aconteceu, que eu lembrei do querido Medo, né? O nosso querido amigucho Medo, né? Quem não vive com ele, não é verdade? Não vivemos sem. E quando vivemos sem, a gente acha que tá doido e estamos fora de controle. Sabe por que eu falo isso? Por causa que é exatamente assim que é. É como se a ansiedade, ela virasse o seu adestrador. Por causa que ela domina, sabe? E pro cão ele sentir que o dono é realmente dele, ele tem que se sentir protegido. Então, o medo é a mesma coisa. O medo, quando você, por exemplo, você se sente protegido com ele por alguma situação que você já teve na sua vida, que você tava ali petrificado, sabe? Que, tipo, tava tendo toda hora e deu certo. Você pensa, nossa, ainda bem que eu sou uma pessoa totalmente com urgência, ainda bem que eu sou uma pessoa cautelosa. Mas, cara, parece que o seu cérebro, ele pega aquilo e transforma a sua vida adestrada pelo medo. Tipo, o medo quer tomar conta agora toda hora. Porque ele viu que você foi uma pessoa cautelosa, uma pessoa cuidadosa, então assim, vai sempre ser desse jeito. E acho que tá na hora da gente ter um controle sobre isso, sabe? Tá numa hora agora, por exemplo, maravilhosa para sabermos como podemos voltar a sermos nós os adestradores novamente. Mas, obviamente, eu não gostaria que você fosse embora desse episódio e fosse, tá, agora que eu sei que eu posso ser o adestrador da minha cabeça, o que eu posso fazer? Bom, eu tenho aqui o meu caderninho do pecado, sim. Eu dou apelido pro meu caderno de anotações e eu anotei algumas coisas como se fossem bananas, sabe? Tipo, aqui no Brasil eu acho muito engraçado que na internet muitos gringos, eles ficam impressionados com a quantidade de espécies de bananas. Tipo, tem a banana prata, a banana da terra, e aí vai, né? Muitos tipos de bananas. E, tipo, o medo é a mesma coisa. É a mesma coisa que uma espécie de banana. Existem vários medos que a gente tem e estão classificados e tem jeitos diferentes de reagir. Então eu coloquei alguns principais aqui. Se você acha que tá faltando algum, já coloca nos comentários e manda lá mesmo no X ou Twitter, como você conhecer, no meu perfil, pra gente ainda mais conversar sobre esse assunto. E o primeiro medo que nós temos aqui é o medo do fracasso. Esse daqui é uma espécie que é tipo um conjunto que é como se fosse um brinde ou aquelas bananas grudadas com o julgamento. Porque, querendo ou não, o fracasso ele é um resultado de uma noia,
do julgamento de uma pessoa que a gente encara que a opinião dela é mais empoderada que a nossa. E o fracasso, ele querendo ou não, ele domina como juiz que não faz a mínima das hipóteses do que está acontecendo fora e não sabe calcular. Ele nos impede de tomar uma decisão funcional. E sabe de uma coisa? Exatamente as coisas funcionam assim. Tipo, você tem uma ideia inovadora para acontecer e você sabe que ela pode se encaixar na sua vida, você sabe que ela pode dar certo, mas daí do nada você olha para as pessoas em sua volta e pensa que elas são melhores que você. Tipo, cara, isso é maluquice, não faz o mínimo sentido. E quando eu falo sobre esse assunto, veio um pensamento bem aleatório, mas com uma história bem legal, que é o de Thomas Edison. Sabe, tipo, o cara que inventou a lâmpada, a luz, pra gente enxergar no escuro. Então, o Tominhas lá tava de boa, né? E pá, do nada ele fala, quer saber? Ao invés de usar uma vela, eu vou usar uma lâmpada. Mas Tominhas, isso ainda não foi inventado. Eita, pega a verdade, né? Ah, beleza, então vai lá, Tominhas pega seu material e começa a inventar. E se você parar pra pensar, se ele realmente tivesse o medo do julgamento, tipo, cara, energia, maluco, energia, que bruxaria é essa? Tipo, sei lá, podiam queimar o cara, entendeu? Ele não teria feito 1000 tentativas pra isso dar certo, porque tem até uma história uma vez que eu vi que ele teve que fazer várias tentativas para que a luz funcionasse. E até hoje eu não sei, tipo, se é com a pipa e o raio lá com a chave. Essa parte aí eu não me lembro muito bem da história, mas se você souber, eu estou disposto a entender. Então, voltando, cara, foi muito trabalho gasto e foi uma coisa muito importante ele trabalhar em silêncio. Isso é um primeiro ponto que eu acho importante a gente notar. Thomas, ele trabalhou em silêncio e a gente não deve contar aquilo, né, que a gente planeja. A gente espera sempre uma reação positiva de outras pessoas, mas isso não vai acontecer na maioria das vezes, porque é uma loucura para as outras pessoas e é uma loucura que para ela não faz o mínimo sentido, ainda ela não vê como isso pode beneficiar a vida dela. Mas quando elas verem o seu resultado, elas vão ver alguma coisa. Então, eu acho que um valor principal desse fracasso, ele também está ligado no julgamento de outras opiniões que a gente coloca como se fosse algo respeitoso, que é para proteger a gente. Mas a gente deve procurar algo importante, né? Então, vamos prometer uma coisa? Vamos trabalhar em silêncio. Assim vai estar bem mais fácil para a gente continuar a progredir, tanto para os outros como para nós, sabe? Você mesmo. Assim a gente não vai ter opiniões, a gente não vai estar no meio de uma coisa que a gente vai ficar com dúvida, sabe? Porque querendo ou não, isso só vai atrapalhar o potencial de uma ideia que pode realmente mudar alguma coisa e dar um significado até para as outras pessoas. Foi isso que eu também fez. As pessoas estavam de boa com a lâmpada, elas não, com a vela, eita. Elas estavam de boa com a vela, né? Velinha ali, pá, luzinha. Aí o cara inventou uma lâmpada que, querendo ou não, precisa tacar fogo, não pega fogo na casa, né? É um ponto de vista, né? Tem isso, mas eu não vou olhar pro negativo, não. Eu vou olhar pro positivo, entendeu? Foi bom ele ter feito isso. Ajudou bastante nós. Mas também tem um ponto desse medo do fracasso que ele envolve o nosso berço familiar, sabe? Acho que você tá entendendo bem o ponto que eu estou querendo te falar, que é sobre que o nosso berço familiar às vezes não vai dar o apoio e eles que vão começar a colocar essa noia na nossa cabeça, nos colocando como um fracasso. Por causa que, para eles, a gente só vai ter um valor quando a gente conseguir passar no vestibular ou conseguir um emprego que vai levar a família a ter um nome para a sociedade. E eu acho isso muito triste, por causa que a família era para ser um lugar de calma, para a gente saber explorar onde nós nos encaixamos. Mas infelizmente tem muitas pessoas que elas nascem
numa pressão onde elas são colocadas num ponto onde elas sempre são um fracasso, que o dom delas não tem um valor necessário. Mas eu quero que você saiba, se você sofre com isso, isso não é uma verdade. Dom nenhum é um fracasso, entendeu? Mas é porque meu pai ou porque minha mãe me falaram que pintar aquário não dá um futuro. Não dá um futuro para eles. Mas como que você fica depois de pintar uma linda tela? Às vezes, a gente vai se aperfeiçoando com o tempo. Às vezes o nosso desenho, as nossas músicas, elas vão acabando tendo um som melhor com a capacidade que a gente vai treinando. Mas não pense por nenhum momento que aquilo que você é bom de verdade é um fracasso. Por causa que envolve muito trabalho, envolve muito esforço para algumas pessoas terem algo que você já tem, que você já nasceu com ele um pé a mais, entendeu? Não que você seja o melhor, mas é porque você tem uma facilidade. As outras pessoas talvez não tenham facilidade. Que nem aprender inglês. Quando é nativo é mais fácil, mas não significa que ele já é o melhor. Ele precisa também estudar a língua dele, que nem a gente, né? Língua portuguesa na escola. Mas resumindo, o que eu quero dizer que esse medo do fracasso que as nossas famílias talvez impõem para nós, que nós vamos só ter um significado se nós tivermos o melhor emprego ou levar uma família lá no topo, não é uma verdade. Porque, afinal de contas, eles estão fazendo que você carregue todo mundo nas costas. Isso não é justo com você. Pense também o que é justo para você. Isso não é legal. Entendeu? Por mais que seja sua mãe, por mais que seja o seu pai, são pessoas que te colocaram no mundo. Eles são um apoio. Eles não são um monumento. Não devem ser colocados toda hora num ponto em que, meu Deus, pronto, a vida levei, entende? Não seja o pai dos seus pais. Isso eu aprendi muito em análise com um amigo. A gente conversa bastante e eu sempre falo pra ele, cara, não seja o pai dos seus pais. É bom você cuidar, é bom você tratar bem, é bom você amar eles, mas às vezes você tenta proteger eles num ponto que você acaba se tornando pai. Isso acaba afetando muito a sua saúde emocional. Eu acho que é até legal a gente um dia falar um podcast desse assunto, né? Tipo, filhos que são pais dos seus pais. Vocês já passaram por problemas assim? Tipo, vocês amam a ponto de querer proteger eles de tudo? Eu acho que muita gente passa por esse ponto. Mas enfim, resumindo então, o medo do fracasso, ele só vai te levar a ter mais peso de uma ideia que pode dar certo. Eu acho que resumi muito bem esse tópico dessa espécie de banana. Que simplesmente ele só é aquele pezinho inútil que tá lá só para te impedir de crescer. De saber que você pode ter a possibilidade de dar uma nova ideia, uma nova visão para uma pessoa. Porque, cara, há 8 bilhões de pessoas, entendeu? A sua ideia, uma reflexão que você tem de algo, muda completamente, entendeu? Muda completamente a visão de uma pessoa. Então, acho que a gente devia focar nisso ao invés de focar no medo. Mas como nem tudo medo é fácil assim por fazer, a gente não pode deixar de falar da rejeição, porque o que eu acho engraçado do fracasso, como a gente está falando de pais, como a gente está falando de parentes, de amigos, a rejeição é uma coisa que, com certeza, ela está envolvida no modo do fracasso, né? Porque, sabe como eu gosto de encarar essas partes da vida, desses medos? É pensando que, na verdade, o fracasso, ele é o medo que a gente arrisca. A gente não tem medo de ficar parado e pensar, meu Deus, e se a gente faça? A gente não tem medo de agir. Mas a gente tem que estar consciente de uma coisa. A rejeição, ela vai vir como um brinde, vamos dizer, por causa que muitas pessoas não vão querer estarem conhecidas a gente por causa disso, sabe? Por exemplo, você que com certeza de raiz brasileira, camponês brasileiro, né?
Você não se esforça à toa, de jeito nenhum, né? Você tem seu empreguinho, você tem o seu negócio, então você tem que tocar para viver numa sociedade onde nós vivemos que já é difícil. Então, com certeza, no meio disso tudo, a gente vai acabando descobrindo transtornos mentais atuais, de tanto a gente se colocar em caber no mundo dos outros. A rejeição é a mesma coisa, é para lascar a gente, entende? Porque a gente não quer ser tratado de um modo diferente, a gente quer caber no mundo dos outros, porque a gente sempre fez isso. As nossas raízes brasileiras nunca deixaram a gente falar não. A visita chega de surpresa, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente pode, não pode. Aí a gente ganha o quê? Prejuízo mental. Não é fácil, né? Então, vamos falar um pouquinho, sim, desse assunto. A rejeição, ela é uma coisa que é interessante, como a gente já está falando um pouquinho dela, de ter muita coisa assim envolvida da gente ser abandonado. Até por pessoas próximas. Eu percebo que até pessoas como o nosso melhor amigo, nossa mãe, nosso pai, a gente tem medo de perder toda hora, né? Uma vez eu estava falando com um amigo próximo, eu falei, qual é o seu maior medo? Ele disse, é que meu pai e minha mãe morram. Ou eu morrer. Não, minto, desculpa. Ele falou assim, eu tenho medo de morrer por causa dos meus pais. Falei, como assim? Ele, porque eu imagino que é difícil sentir a dor de perder um filho. Eu falei, mas e se você perder eles? Esse que tá o seguinte, se cabe tanto no mundo de uma pessoa apenas, que esquece da outra parte. E se faltar você na vida deles, como é que fica? Que, gente, fazer as coisas sozinho não é difícil. Você mastiga sozinho, você sonha sozinho, você dorme sozinho. Não tem ninguém para fazer isso por nós, entendeu? Então, por que a gente acha que viver, tentar caber no mundo dos outros, ser um complemento, é uma coisa difícil? Isso que às vezes não cabe, entende? Esse medo de controlar de pessoas à nossa volta é uma coisa muito atual, gente. A gente parece que não vive sem pessoas boas ao nosso lado. E não é uma coisa ruim, né? Ninguém gosta de ser o chato. Não sei se você já tinha esse sentimento na escola. Muitas vezes no ensino médio, tinha esse negócio de querer ser o separado da turma. De querer ser toda hora o único, sabe? Ser essa parada, assim. E era tão fácil pra ele dizer, não, mas você pode perceber que eles são os únicos mais saudáveis que tem. Ninguém gosta dele, mas também não tá fazendo questão de gostar. Entende? Vai ter pessoas no universo que vão gostar desse jeito, dele falar não, que ele não pode, que ele não vai servir naquela hora. Porque afinal de contas ele é humano, a sanidade mental ainda falta, né? Então é um detalhe muito importante ele colocar isso na vida dele. Então, a gente tem que fazer uma coisa completa na nossa vida que faz parte nós vivermos sozinho um pouco na vida. Faz parte de nós estarmos separados das pessoas, porque é um medo que não tem muito sentido. Mas sabe uma coisa que eu também acho muito legal da parte da rejeição? É que, querendo ou não, a rejeição também é uma parte do processo natural das coisas, da natureza. Por exemplo, já para pensar que às vezes a natureza, ela rejeita algo por causa que faz mal para ela. Tipo, intolerante à lactose. Gente, leite, coisas derivados do leite. É uma delícia. Eu gosto. Tem um iogurte, tem um chocolate, tem um queijo, tem pão, tem muita coisa. Mas e pessoas intolerantes à lactose? Entendeu? O corpo rejeita. O corpo rejeita porque faz mal para ela. Entende? Então, se nós, na verdade, nos tornássemos intolerantes a muita coisa, esse ponto que eu acho legal de pensar. Se, na verdade, a gente acha que estamos sendo muito tolerantes, mas o nosso corpo, o nosso cérebro está falando, cara, eu não tô aguentando mais. E você não aceita esse aviso. Às vezes, quando o seu corpo reagir por um burnout, por um outro problema mental, você vai entender o que eu tô te falando. Porque vai chegar uma hora que o seu corpo vai rejeitar. O seu corpo não vai tolerar mais aquele sentimento, aquela coisa que você está tanto fazendo na sua vida. Porque a rejeição é uma parte normal da coisa. Então, o seu medo de não aguentar, de faltar, ele é uma coisa, às vezes, um pouco sem sentido, que você não está vendo a possibilidade que pode ser maravilhoso.
Às vezes é bom a gente não estar participando tanto na vida de uma pessoa, por causa que o afastamento não vai ser uma coisa tão ruim assim. Às vezes estar longe de quem a gente ama, ou o processo de luto que é muito complicado, não estou minimizando o problema de quem está passando por essa situação, e até recente uma amiga minha, ela perdeu o pai, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil a rejeição do luto, então estamos diferenciando, tá? Uma coisa com a outra, estou falando da rejeição de distanciamento, não de luto, tá? A gente pode avançar um pouco nisso em outro episódio, mas aqui estou falando do social. Então tem isso, é uma coisa saudável, sim. Se afastar um pouco de quem a gente ama, ter momentos a sós, não estar toda hora. Se outra pessoa não gostar e ela é próxima de mim, o processo de rejeição vai ser normal, tá? Algo que eu acho importante falar pra você nesse tópico, se é uma coisa difícil pra você, tá? Difícil mesmo. É que a sua bondade, ela é um presente, tá? Eu aprendi isso uns 15 dias atrás. A sua bondade é uma bondade imensa, um presente divino. Então não use para qualquer sujeito, tá? Porque é a mesma coisa do que você tá dando uma panela e ele usar para guardar pano sujo. Entende? Não vai ser o projeto ideal para aquilo. Então, dê o seu presente, a gentileza que você tem para as pessoas certas. Saiba distinguir. Não sei qual, estuda. Entende? Existem livros, existem terapia. Faça a terapia para saber quem são as pessoas certas na sua vida. No processo da psicologia positiva, a gente estuda muito que pessoas em nossa volta também dão nosso relacionamento, dão um engajamento que é ali do PERMA e tal. Eu posso me aprofundar mais nisso em outro episódio. Faz parte, entendeu? Isso é importante eu citar para você. Você saber quem são as pessoas que te dão coisas boas é você saber espalhar o seu presente. Eu acho que, resumidamente, o processo de rejeição é esse. Mas como nem tudo é um mar de rosas, não podemos deixar então o medo de ser insuficientes. Porque também é algo que controla bastante a gente por causa num relacionamento, alguma coisa que está indo muito bem ou momentos bons da nossa vida. A gente acha que a gente nunca está lá por merecer. A gente fica com aquele... como é que fala aquela síndrome? É a síndrome do impostor, né? Que realmente é uma síndrome, mas ficamos com aquela noia, né? De, meu Deus do céu, eu não mereço, por que isso, por que aquilo? Ou num relacionamento bom, não, agora eu tenho que fazer de tudo para dar certo. Gente, a gente tem que entender que saber o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, esse controle, é um caos. Isso aí é um fato, né? Por causa que, às vezes, eu fico imaginando os nossos divertidamente, sabe? Tipo, o grupinho lá, né? E quando a gente é adulto, eu acho que quando junta, não fica só aquelas 9 emoções como a gente vê ali no filme, porque com certeza surge mais, certeza. A gente acaba explorando muito os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu acho que esse medo, né, é uma mistura de tudo. É uma coisa muito louca, porque tanto no período da adolescência a gente tem... como é que é? Formas, assim, dos nossos sentimentos, a gente mistura, é uma coisa muito louca. Que nem mulher de TPM, como a gente fala, né? Tem aquelas diferenças, aquela bipolaridade normal naquele período. Então, com certeza, na nossa cabeça, a insuficiência é desse jeito, entende? É uma mistura de sentimentos. A gente sente medo por, às vezes, amar demais, a gente tem medo de estar triste demais, a gente tem medo de estar feliz demais, porque às vezes que a gente não quer o resultado, uma reação negativa da outra pessoa. E é uma coisa assim que não tem muito sentido se a gente parar pra pensar, né? Por que esse medo o tempo todo? É você. Você tá com medo de ser original. Você tá com medo toda hora de estar insuficiente para ser uma pessoa que não merece o amor, ou porque você viu que é muito bom e que o verdadeiro de você não merece aquilo. Entende? A insuficiência é uma coisa muito louca por esse ponto.
entende? Mas, né, porém, entretanto, toda a vida, eu gosto de falar uma coisa que é interessante. Como seu host aqui desse podcast maravilhoso e terapeuta positivo, eu gostaria que você tratasse, né? Vamos falar aqui um pouquinho agora de forças positivas, por causa que é a melhor coisa de ser um psicoterapeuta positivo, que mesmo que você tenha qualidades difíceis, às vezes pode ser só uma força de caráter sua que você está usando demais. Então, olha lá, vamos lá analisar um pouco essa situação. Quando você entender que a vida, ela vai... A única coisa que você pode mudar é a sua reação. Quando você entender isso da sua vida. E essa vai ser a lição mais valiosa que você vai aprender. Confia em mim. Mas vamos lá. Aqui sai um pouco do tema, né? Essa insuficiência, como eu te falei, ela é uma traição com você. Por que eu quero dizer isso? Porque olha só que interessante. Nós fazemos o que podemos, não é verdade? E é uma loucura que você trai porque você sabe que você não pode fazer e você se força. Isso é uma traição com você. Entende? Você tá querendo que a outra pessoa pense, que a outra pessoa seja você. Eu sei que parece às vezes muita loucura de pensar desse jeito, mas analisa um pouquinho a situação. Você quer que a outra pessoa, ela agrade algo que você... É o seu dever de fazer isso. É uma traição. Ah, Neto, mas isso não tem ponto científico. Gente, a sua cabeça, às vezes, é analítica, tá? Às vezes, a nossa cabeça vai fazer sentido pra gente. E é isso que eu quero que talvez você que está assistindo esse episódio, em algum momento da sua vida, analise. Que essa insuficiência é uma traição com você. Porque pegou o fio da meada? Suas emoções, o seu sentimento de querer agradar tanto o outro é um desagrado com você. Então, vamos analisar um pouquinho isso, né? De querer alcançar o seu potencial, você saber os seus pontos fortes, em vez de querer tentar agradar aí toda hora os outros. Esse é um medo, né? Que a gente vê que acontece muito, como a gente falou ali do fracasso. É uma coisa que recorre. E às vezes a gente não se sente muito no controle dessa situação. Mas você pode, entende? Saber os seus pontos fortes é saber identificar quem você é. Por exemplo, às vezes quando a gente quer comprar um cão ou adotar mesmo, a gente analisa a cor, né? Ah, eu quero vira-lata, eu quero um Shih Tzu, eu quero um... Como é o nome daquela outra raça? Golden Retriever, um Husky. Você tem que ver a raça do cachorro que você gosta e você tem que analisar por que você quer aquela raça. Por causa que os cães dessa raça têm esse comportamento e é o que você procura para te agradar, para estar dentro da sua casa. E a insuficiência não deixa você ver essa característica sua para ficar dentro de você. Você quer a outra pessoa dentro de você. Eu acho que agora ficou mais completo. Então, seja essa pessoa. Saber das suas qualidades é você saber aceitar a pessoa que vai habitar o seu corpo. Você estar são de você. E essa é a parte que eu acho mais interessante da gente analisar. Mas enfim, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Resumidamente, então, nós vemos que o medo, ele controla a gente por 3 patamares: da rejeição, do fracasso, da insuficiência, que é uma coisa que a gente falou uma elaboração mais social. Mas você acha que faltou alguma coisa pra gente falar nesse episódio? Coloca aí nos comentários, porque a gente pode virar um episódio novo e só a gente falando desse tema. Então, por favor, coloca aí, tá? Se inscreve no canal, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify. Segue aí a gente, compartilha esse vídeo, reage, engatilha aí bem com a gente, né? Engaja legal pro nosso podcast alcançar mais pessoas igual eu e você, pessoas que querem saber mais desse comportamento. Se você tá assistindo no YouTube, compartilha também, me segue nas redes sociais, tanto no meu perfil pessoal, tanto ali no Terapia Sem Auê, né? Que é o Instagram oficial aqui do podcast. No TikTok eu também tô lá, tá? Então, já aí, aproveita e segue.
pra gente conversar mais desses assuntos. Amo falar de terapias da positiva, fatos da psicologia, emoções, reflexões, porque somos humanos e, querendo ou não, a nossa cabeça às vezes vai um pouco longe da ciência, em loucuras e tudo, é modo de dizer, tá, gente? Não tô falando que acontece mesmo, tá? Então, eu acho isso muito legal da gente discutir, gente se engajar aí, legal, se conhecer, tá bom? Então, até o próximo episódio, até semana que vem. Falou!